Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos agora para a nossa segunda aula, né, de redação. E a primeira foi assim uma aula mais geral, né? Mas agora nós vamos iniciar com o nosso livro, né? E a nossa primeira aula, o nosso módulo um, ele vai falar sobre o mundo do trabalho, certo? Então vamos acompanhar, você vai abrir aí, né, a sua apostila, tá? Para acompanhar as leituras e as questões. Eu vou estar projetando aqui no computador, mas se você puder abrir a sua apostila, melhor ainda, tá bom? Aí no módulo um, na página 3, ok? Então, nosso módulo ele começa com essa tirinha aí, tá? Do Alexandre Beck. E nós temos aí esse menininho de cabelo azul, né? Já é um personagem aí conhecido do Alexandre Beck, que é o Armandinho. E esse personagem ele é conhecido por fazer questionamentos socialmente relevantes, né? Politicamente corretos, ambientalmente corretos. Enfim. Ele é um menininho muito esperto, muito inteligente, e ele faz, às vezes, reflexões bem profundas. Então vamos lá. O Dia Internacional do Trabalho remete à luta por justiça. No Brasil, o nome foi sendo alterado para Dia do Trabalho. Mas assim não perde o sentido? Pois então. E aí, gente, qual a diferença, né, entre chamar o feriado aí do 1º de maio de Dia Internacional do Trabalhador ou Dia do Trabalho? Afinal de contas, o dia é do trabalhador ou do trabalho? Faz toda a diferença trocar o nome, né? É obviamente que isso não é à toa, como a própria menininha aqui da tirinha fala, né? Pois então, é óbvio que muda e perde-se o sentido. Então, o Dia Internacional do Trabalho, que na verdade é o Dia Internacional do Trabalhador, ele remete à luta por justiça, como ela falou aqui, ó. Luta por justiça. Mas se você chama de Dia do Trabalho, você tira o trabalhador do protagonismo, né? Você tira a importância do trabalhador e perde-se totalmente o sentido desse dia. Então, lendo aqui, ó. Você sabia que existe o Dia Internacional do Trabalhador? Sabia, inclusive, que a data não deve, como sugere Armandinho, ser chamada de Dia do Trabalho, pois o objetivo é homenagear o trabalhador em si e suas lutas? Sabia que esse dia surgiu em homenagem a um grupo de trabalhadores de Chicago, que em 1886 foi reprimido por protestar por melhores condições de trabalho? Sabia que no Brasil a data só virou feriado em 1924? Sabia que foi nesse dia, em 1943, que a consolidação das leis trabalhistas, né, a nossa CLT, foi assinada pelo então presidente Getúlio Vargas? A verdade é que, mesmo que você tenha respondido sim para as indagações anteriores, ainda existem muitas questões relacionadas ao universo do trabalho que precisam ser esclarecidas e colocadas em debate. Assim, a fim de levar você a refletir sobre essa tão importante temática, este módulo trará, por meio da análise de textos, um rico debate sobre o desemprego, a uberização e o futuro das relações de trabalho. Quer entender por que é tão importante seguir a dica de Armandinho e valorizar o trabalhador? Uma rápida consulta ao dicionário traz diferentes definições da palavra trabalho. Em muitas delas, há a ideia de ação, de atividade que se desenvolve para uma finalidade específica, principalmente associada ao ganho material. A análise histórica demonstra ainda que a origem do termo remete ao instrumento de tortura e reforça que na Grécia Antiga existia a crença de que apenas o ócio criativo era digno da pessoa livre, sendo o trabalho braçal algo menosprezado e, por isso, a ser exercido apenas por escravos. Certamente, ao longo das aulas de História, Filosofia e Sociologia, você já foi apresentado a uma série de conceitos associados ao termo e a diversos intelectuais que o concebiam de formas distintas. Neste módulo, haja visto o nosso objetivo de trabalho com o texto, sobretudo aquele que nos traz dados e fatos, focaremos em 3 pontos relacionados ao tema, extremamente presentes nos dias de hoje: o desemprego, a precarização do trabalho e o surgimento de novas profissões. Gente, presta atenção aqui. Muitos alunos me perguntam, né, se pode usar os textos motivadores lá da proposta de redação do Enem. Isso é uma dúvida recorrente nas aulas. Ah, mas eu posso utilizar, eu posso pegar os dados do texto? Eu sempre digo que sim, você pode e deve, contanto, é claro, que você faça a devida referência.
Mas tem gente que não sabe usar, né? Tem gente que não sabe como extrair daquele texto motivador ou dos textos trabalhados na própria prova de linguagens, códigos e todas as tecnologias. Lembre-se, gente, a prova está ali. Você vai ter texto, você vai ter gráficos, você vai ter dados estatísticos que vão estar na própria prova, mesmo que não estejam na sua prova de redação, né? Ali na proposta. Então, você pode, sim, catar aí algumas coisas interessantes nesses textos. Mas que tipo de coisa que você vai catar, vai pegar nesses textos? Dados, resultados de pesquisas, falas de especialistas para você citar, de repente até conceitos. Então, você não vai pegar ali a ideia do autor do texto, mas você pode sim pegar informações. Esses textos que nós vamos ler agora, eles têm muitas informações super pertinentes ao tema. Imagina se cai um tema relacionado a trabalho, né? A última vez que caiu um tema relacionado a trabalho foi relacionado a trabalho infantil no Enem. E isso já faz muito tempo, já faz alguns anos. Mais de uma década. Me lembro se foi no de 2006 ou de 2005, quando falha a memória. E o tema da redação do Enem foi trabalho infantil. Tá? E depois disso nunca mais caiu nada relacionado ao trabalho. Poderia cair. Então, se cair algo relacionado ao trabalho, olha quanta coisa você vai poder extrair desses textos. Olha também o repertório cultural que isso pode te gerar, tá? Então, é sempre importante você olhar para essa nossa disciplina de itinerário formativo, pensando muito por esse lado aí, né, dos repertórios culturais, tá bom? Então, aqui, ó, a própria palavra, isso daqui é algo que é útil nas nossas redações, nos nossos textos de forma geral. Você saber conceitos, né? Você trabalhar conceituação, você saber o significado das palavras, principalmente uma palavra-chave do tema de redação. Vamos lá. Nosso texto aí. Nosso primeiro texto chama-se O Desemprego, um dos males do Brasil atual. Título, né? É uma dica aí para a construção de título de redação, de textos em geral, é você utilizar isso aqui, ó. Artigo mais substantivo, ou desemprego, 2 pontos e uma frase curta, preferência sem verbo, e vai esclarecer um ponto específico sobre esse substantivo que você escolheu. Isso aqui é uma dica para formular títulos, tá? Vamos ler mais ou menos, tá? Eu não vou ler o texto na íntegra, então eu vou pedir a vocês que leiam os textos integralmente, tá? Se for necessário, pausa aí a videoaula, pega lá a sua apostila, abre lá no texto e lê o texto antes de continuar a aula, tá? Façam isso. Mas o iniciozinho do texto aqui eu vou ler. O ano de 2020 trouxe para o mundo a pandemia do novo coronavírus, e suas consequências foram sentidas em diversos aspectos. Além da quantidade irreparável de vidas perdidas, não só em 2020, mas também em 2021, esse cenário pandêmico afetou diretamente a economia, principalmente em países emergentes e subdesenvolvidos, nos quais a crise econômica já era uma realidade, como é o caso do Brasil. Dentre essas consequências socioeconômicas, é possível afirmar que o desemprego merece destaque, dado que o percentual de indivíduos com idade ativa e à procura de emprego, considerados pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, efetivamente desempregados, cresceu substancialmente. Opa! Temos aqui mais um conceito. Lembra que eu falei para vocês da importância de você saber, conhecer os conceitos e como você pode extrair isso do texto? Eu não sei se vocês repararam, mas eles acabaram de conceituar o que é um desempregado. Então, desempregado não é qualquer pessoa que não trabalha, tá? Não é só porque a pessoa não trabalha que ela vai ser considerada desempregada. Existe um conceito, né? Considerado pela Organização Internacional do Trabalho, OIT. Então, de acordo com a OIT, o que nós consideramos um desempregado? Aqui, ó. Dado que o percentual de indivíduos, começou aqui a conceituação, ó, indivíduos com idade ativa e à procura de emprego. Pronto. Os indivíduos com idade ativa, ou seja, que não estão em idade de serem aposentados e que estão à procura de emprego, tá? Esses são os efetivamente desempregados.
E tem gente que não trabalha porque não quer. Tá? Por exemplo, aí, as pessoas que vivem às custas da família e que tudo bem, né? Não querem trabalhar ou não precisam trabalhar, tá? Então, nem todo mundo que não trabalha é desempregado. Isso é importante a gente saber. Então, aqui nós temos fila de pessoas à procura de emprego durante a pandemia do novo coronavírus. Desemprego fica em 14,2% no trimestre terminado em janeiro e atinge recorde de 14,3 milhões de pessoas. É o maior número já registrado pela série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Em um ano, o número de desempregados teve acréscimo de 2,4 milhões de brasileiros. Por Darlan Varenga, no G1. Isso aqui é uma reportagem, tá, gente? Do dia 31 de 3 de 2021. E como que eu sei que isso é uma reportagem e não é uma notícia? Foi publicada no G1. Tem chat, tem subtítulo. Aqui provavelmente tem uma lead. Por que que isso aqui não é uma notícia, gente? Simplesmente por isso aqui, ó. Darlan Varenga. Tem o nome de quem escreveu, tem o nome do jornalista. A reportagem é um texto considerado autoral. É um trabalho autoral. Então, toda reportagem precisa identificar, né, o autor, ou seja, o nome do jornalista que a escreveu. Já a notícia, não. A notícia normalmente só vem escrita G1, UOL, O Dia, Extra. Enfim, só vem escrito redação do G1. Não vem escrito o nome do jornalista, tá? Isso é uma dica rápida. Tem outras razões para ser considerado uma reportagem, não uma notícia, mas enfim, só uma dica aí, uma dica boa, tá? Então, aqui é uma reportagem que vem trazendo vários dados, inclusive dados importantes, que aconselho, né, que vocês saibam alguns. Ah, não tem como a gente ficar decorando dados. Se a gente pegar cada, né, os tópicos aí que a gente vai estudar, por exemplo, o mundo do trabalho, empreendedorismo, blá, blá, blá. Pegar um tópico por tópicos aí. E a gente fizer, né, uma listinha de alguns dados importantes relacionados àquele tópico ali, aquele tema, vai ser muito mais fácil de você decorar ou ter pelo menos uma noção. Lembrando que para você citar dados no Enem, você não precisa saber o dado certinho, número por número, porque você tem palavras na nossa língua portuguesa que te ajudam a fazer essas citações, a citar esses dados de forma não comprometedora. Por exemplo, cerca de, mais de, então eu poderia dizer assim, ó, mais de 14%, né, ou quase 15%, enfim, aí você pode brincar um pouco com essas questões aí e falar números aproximados, tá? Agora, série histórica do IBGE, isso daí é uma pesquisa, tá? É um registro que, se você for lembrar disso na hora da prova, souber citar, excelente, tá? Então, aqui, ó, destaques da pesquisa. Taxa de desemprego, número de desempregados, número de ocupados, das pessoas em idade de trabalhar, taxa de informalidade, falta de trabalho. Essa taxa de informalidade aqui é importante, tá? A gente já vai falar aí de uberização do trabalho. Então, isso aqui é muito importante. E são dados que te ajudam a pensar, né, no mundo do trabalho, principalmente pós-pandêmico, nessa situação que nós estamos vivendo, ok? Eu não vou ler a reportagem inteira, obviamente, tá? Mas aí vocês parem aí, pausem a aula e leiam, ok? Abre lá e vai ler. Deixa eu ver aqui a página. Da página 4 até a página 6, vocês vão encontrar o texto na íntegra, certo? Eu não vou ler integralmente, como eu já tinha falado para vocês. Então, por favor, pausa aí a aula, vai lá, lê o texto na íntegra e volta para a gente continuar, ok? Então, aqui eu estava falando dos destaques da pesquisa, que são dados importantíssimos. Alguns aqui dariam para dar para escrever uma redação inteira
só com base nesses dados, tá? E aí eu queria falar aqui, ó, trabalho informal versus trabalho formal, para a gente entender a diferença, tá? Segundo o IBGE, a maior parte do aumento na ocupação veio do trabalho informal. Então, lá em cima, está dizendo ali, ó, número de ocupados cresceu 2% e chegou a 86 milhões. Número de pessoas ocupadas, o que não significa que elas estejam empregadas, tá? Porque quando a gente fala de pessoas empregadas, a gente está falando de CLT, a gente está falando de trabalho formal, né? De pessoas que têm um vínculo empregatício, ok? Quando a gente fala de trabalho informal, são pessoas que estão trabalhando, estão gerando renda, mas de forma não legalizada, de forma informal mesmo, ou seja, sem vínculo empregatício, sem CLT, enfim. Então, com os seguintes destaques, número de empregados sem carteira assinada subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior. Contingente de trabalhadores por conta própria sem CNPJ. Olha só, tem pessoa trabalhando, é empregado, mas sem carteira assinada. Tem pessoa trabalhando por conta própria, mas por que isso é considerado informal? Porque não tem CNPJ. Né? Se tivesse CNPJ, seria um trabalho formal. Trabalhadores domésticos, perdão, sem carteira assinada, também, então, colocar aí os faxineiros, né? As pessoas que prestam serviços domésticos, caseiros, por exemplo, né? Pessoas que estão trabalhando aí na casa das outras pessoas sem ter uma carteira assinada. Já o número de empregados com carteira de trabalho assinada somou 29,8 milhões de pessoas com estabilidade frente ao trimestre anterior e queda de 11,6% frente ao mesmo período de 2020. Em um ano, são 3,9 milhões de trabalhadores com carteira assinada a menos no setor privado, segundo o IBGE. Então, aqui, para a gente já ir pensando nessa questão aí do trabalho informal, ok? Vou pular aqui. Tem aqui dizendo que a renda média caiu e tal, e aqui vamos pular para as perspectivas, tá? Indicadores antecedentes têm mostrado uma queda no ritmo da atividade econômica e da confiança de empresários e consumidores neste começo de ano, em meio ao agravamento da pandemia. Mesmo com a reação do emprego formal nos últimos meses, economistas avaliam que uma melhora mais consistente do mercado de trabalho só deverá ser observada no segundo semestre, a depender também do avanço da vacinação e da redução das incertezas econômicas. Os dados do início de 2021 apontam indubitavelmente para um primeiro trimestre em queda, e até a reversão da parte mais aguda da pandemia e o início do auxílio emergencial, não poderemos fazer prognóstico melhor. Avaliou André Perfeito, economista da Necton. Então, olha aqui, ó. O que é isso? Entre aspas, com a referência da pessoa, dizendo que é uma pessoa que é um economista. Gente, isso aí é um argumento de autoridade, tá? Essa citação aí é um argumento de autoridade. É muito em reportagens e nas redações, tá? Então, você poderia, por exemplo, usar isso daqui numa redação. A média das projeções do mercado para o crescimento do PIB em 2021 tem sido revisada para baixo. Está atualmente em 3,18%, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central, resultado de pesquisa. Quando a gente fala de dados, de provas concretas, né? Argumento, aqui você tem dois argumentos excelentes, os melhores, né, para uma redação, que é o argumento de autoridade. O que é autoridade? Porque citou uma pessoa que é autoridade no assunto, que é alguém relevante, né, para aquele tema, para aquele assunto. Então, a gente está falando da situação econômica do país e a gente traz a fala de um economista, faz todo sentido. Então, por isso é um argumento de autoridade. E aqui a gente tem um argumento de provas concretas, né? Ou seja, dados estatísticos, resultados de pesquisa. Então, claro, com a referência. Ok, então vamos para os exercícios. Página 7 da sua apostila, você tem aí os exercícios, tá? Aqui, ó. Segundo o texto, quem o IBGE considera desempregado? Vai escrever sua resposta. Aqui já tá escrito, né?
Bom, então, terminada a leitura do texto, eu fiz uma leitura, né, por alto, de algumas partes que eu considerei mais importantes, e comentei o texto. Mas eu pedi para que você lesse o texto na íntegra. Então, se você não leu, agora você vai ter que ler, né, para poder pegar aí as respostas. Então, esse questionário aqui, eu vou fazendo a pergunta, dando um tempo para você responder. Então, eu vou fazer a pergunta e eu vou dizer a resposta. Seja honesto consigo mesmo. Pausa a videoaula, responde, depois vem olhar a correção. Combinado? Sei que a maioria não vai fazer isso, mas quem fizer vai estar ganhando, certo? Porque aqui é uma videoaula, eu não estou vendo o que você está dizendo, mas não se trata de ser o mais esperto. Ninguém vai estar me enganando, gente. Ai, vamos lá. Então, nós temos aí 4 perguntas sobre o texto. São perguntas de interpretação, mas também são perguntas que te ajudam a retirar do texto mais puro suco da informação. E isso é muito importante. Uma vez que você aprenda a fazer bem isso, né, a saber as perguntas certas e a pegar essas respostas no texto, você vai saber também aproveitar melhor um texto motivador, né, ou textos de apoio a uma proposta de redação, tá? E também a reter desses textos informações importantes que vão aí formar o seu repertório cultural. Então, a pergunta número 1, eu já tinha falado sobre isso. Segundo o texto, quem o IBGE considera desempregado? 2. A pesquisa realizada pelo PNAD demonstra que o trimestre em questão, terminado em janeiro de 2021, apresenta números piores do que os do mesmo trimestre de 2020, ou seja, aquele que terminou em janeiro de 2020. Entendendo que 2020 foi o ano em que a pandemia chegou ao Brasil, mais especificamente em março, construa um comentário argumentativo relacionando o contexto pandêmico aos problemas apresentados sobre o mundo do trabalho. Gente, o texto inteiro já fala sobre a situação do trabalho pós-pandemia. Então, obviamente que a pandemia do novo coronavírus, e é importante falar novo coronavírus, tá, gente? Correto falar assim. Não pensa que é encheção de linguiça, não. Tem que falar exatamente assim, tá? Pandemia do novo coronavírus. Tem tudo a ver com esse cenário, né? O próprio texto relaciona essas questões à pandemia. Então, agora você vai construir um comentário argumentativo. Pode ser em torno de 3, 4, até 5 linhas no máximo. É um comentário mesmo, tá? Um parágrafozinho aí. Argumentativo, porque tem que ter, obviamente, argumento. E o texto te dá vários, né? Te dá argumento de autoridade, te dá argumento de provas concretas. Você pode usar argumento de exemplificação. Enfim, você vai argumentar aí relacionando o contexto pandêmico a esses problemas que foram citados no texto. Que tipos de problemas foram citados no texto? Queda do número de pessoas, trabalho formal, né, do número de pessoas empregadas com carteira assinada, enfim, a questão do PIB, que foi falado agora no final do texto, tá? São coisas que você pode citar. 3. Aponte, indo além da leitura do texto, possíveis consequências sociais inerentes ao aumento do desemprego e à diminuição da renda média. São coisas que o texto trouxe para a gente, né? Diminuição da renda média e o aumento do desemprego. Bom, o que isso vai impactar socialmente, né? Ou seja, na vida das pessoas, como isso muda, como isso altera ou prejudica a vida do brasileiro, de forma geral, tá? 4. O final do texto traz as possíveis perspectivas para o futuro. Aponte, segundo o texto, quais são os elementos necessários para que os números apresentados pela pesquisa melhorem. Tem que ir lá no texto buscar essas respostas. Então, agora eu espero aquele momento, né, de honestidade, em que você vai pausar a aula e vai tentar responder as questões. E eu já vou começar a fazer a correção. Então, você pausa aí, responde e volta para corrigir, ok? Bom, vamos lá, vamos corrigir. Segundo o texto, quem o IBGE considera desempregado? Então tá aqui, ó. O IBGE considera desempregados apenas os trabalhadores que efetivamente procuraram emprego nos últimos 30 dias anteriores à realização da pesquisa,
Então, lá no início do texto, eu tinha falado a definição de desempregado para a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Lembra disso? Só que a questão não era sobre a OIT, era sobre o IBGE. Então, quem que o IBGE considera desempregado? Pesquisas, né? Para montar aí os seus índices. Então, você deveria ter voltado ao texto para procurar isso daqui. É muito parecido com a OIT, só que aqui eles têm um parâmetro de tempo, né? As pessoas que procuraram emprego nos últimos 30 dias anteriores à realização da pesquisa. Questão número 2. A pesquisa realizada pelo PNAD demonstra que o trimestre em questão, terminado em janeiro de 2021, blá, 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 construa um comentário argumentativo. Vamos ver aqui. É uma resposta pessoal, né? Mas o gabarito traz aqui o seguinte. Que vocês percebam que a pandemia e todas as restrições que ela impôs, fundamentais para conter o vírus e proteger a vida, trouxeram danos claros ao trabalhador. É válido pontuar ainda que os erros do poder público na gestão da crise foram determinantes para que o país chegasse aos números em questão. Então, como disse aqui, é uma resposta pessoal. Isso aqui não é exatamente um gabarito, é o que espera-se, né, que vocês consigam pensar. Então, essa questão da pandemia, da quarentena, do afastamento do trabalhador, não só das pessoas que fizeram efetivamente a quarentena, mas também precisamos pensar naqueles que ficaram doentes, né? Lembrando que o protocolo inicial, né, estamos já em 2023, mas lá em 2020, 2021, antes da vacinação, o protocolo era de 15 dias de afastamento. Então, a pessoa que ficava 15 dias afastada do trabalho, como que isso funcionava, né? Ou não funcionava? Então, as restrições para conter o avanço do vírus e proteger a vida trouxeram danos claros ao trabalhador, como perca do seu emprego, diminuição do seu salário, enfim. Para quem trabalhava por conta própria, né, ou para quem tinha um negócio, quais foram os prejuízos que essa pessoa teve? Muitos, né? Na verdade, aqui era para você fazer um comentário, tá? Questão 3. Aponte, indo além da leitura do texto, possíveis consequências sociais inerentes ao aumento do desemprego e à diminuição da renda média. Aqui, né, o PH traz um gabarito, aumento da pobreza, aumento do psicológico, aumento da informalidade, entre outros. Aqui é válido avaliar as respostas dadas pelos alunos, não, isso é para mim, tá, gente? Bom, então aumento da pobreza, aumento do... para você ver que várias coisas, né? Eu não sei quais pontos vocês trabalharam, mas aqui em aumento da pobreza, a gente pode falar de diminuição do poder aquisitivo, né, da pessoa ter que restringir os seus gastos, ter que cortar gastos, diminuir coisas consideradas supérfluas e focar em coisas consideradas essenciais, como alimentação, por exemplo, né? Então, a gente pode falar também de uma diminuição do lazer, principalmente já que durante a pandemia o lazer também foi muito restrito, né? Para evitar aglomerações, mas enfim, a pessoa que está desempregada, ela fica em casa e aí ela não tem o mínimo de lazer, se ela tem uma TV a cabo, se ela tem internet, se ela assina alguma plataforma de streaming, né? Aumento do endividamento, obviamente, se há uma diminuição no seu poder aquisitivo para manter o seu padrão de vida, não nem falando de elevar, para manter o seu padrão de vida, a gente provavelmente vai pensar aí no endividamento desse indivíduo para conseguir manter esse padrão, utilizando cartão de crédito, empréstimos, entre outros, e deixando também de pagar certas coisas, né? Então, quando você tem que deixar o supérfluo para trás e focar naquilo que é fundamental, alimentação, água e luz, o restante vai ficando para depois, vai ficando de lado. Então, se você tiver que escolher pagar a fatura do cartão de crédito e comprar uma cesta básica, ou entre pagar a conta de luz e a conta d'água e pagar a fatura do cartão de crédito, qual você escolheria? Aumento de problemas psicológicos. Mais. Enfim. Também pode falar de aumento da violência doméstica, enfim, várias outras questões aí. Aumento da informalidade, obviamente as pessoas perderam seu emprego formal, mas elas precisam continuar sobrevivendo, elas vão apelar, digamos assim, para outras formas de trabalho. E a última questão. O final do texto traz as possíveis perspectivas para o futuro.
aponte, segundo o texto, quais são os elementos, necessários para que os números apresentados pela pesquisa melhorem. O gabarito é baseado na última parte do texto. Eu já tinha dado a dica, né? A aceleração da vacinação e a redução das incertezas econômicas. Então, se você voltar aqui no texto, ó, tinha acabado de ler isso aqui, olha cá. Está falando que as perspectivas, as projeções e tal, não são muito boas, tá? Mas aqui está falando assim, mesmo com a reação do emprego formal nos últimos meses, economistas avaliam que uma melhora mais consistente do mercado de trabalho só deverá ser observada no segundo semestre, a depender do avanço da vacinação e da redução das incertezas econômicas. Então, a resposta era essa, tá? Então, estava bem ali dizendo isso, que a aceleração da vacinação, né, e a redução das incertezas econômicas são os critérios para que haja uma melhora no prognóstico econômico. Aqui é muito importante ressaltar que a vacinação em massa é fundamental para o restabelecimento da economia. Isso já aconteceu, estamos em 2023, né? E já vimos que isso realmente fez toda a diferença. Bom, agora nós vamos aqui para o texto da uberização. Mais uma vez, eu não vou ler o texto na íntegra. Vamos lá, pausa o vídeo, abra a sua apostila e leia o texto na íntegra, ok? Combinado? Com vocês. Vou ler o iniciozinho, como de costume. Uberização, um conceito novo para evitar a precarização. Uberização, um conceito novo para evidenciar a precarização do trabalho. Ou seja, vamos trabalhar agora de novo com conceito. E isso é ótimo para o seu repertório. Quanto mais conceitos você souber, melhor. Então, uberização é um conceito que vai vir da palavra Uber. Então, já dá para imaginar que tem a ver com a chegada, digamos assim, né, dessa nova forma de prestação de serviços que foi, né, através do Uber aí. Que isso é um conceito, uberização do trabalho é um conceito. E é um conceito que evidencia algo que nós já sabemos, que é a precarização do trabalho. Então, uberização tem a ver com precarização do trabalho. Okay? Como visto, o desemprego vem afetando a vida de milhares de brasileiros. Para muitos, a informalidade surgiu como saída única, haja vista a necessidade de se construir um mínimo de dignidade. Esse mercado informal, vamos deixar claro isso daí. Se você tiver com o seu texto aí, já pega o seu marca-texto e marca isso. Em forte crescimento no país, escancara, para além da crise econômica e social vivida, um cenário de precarização e de exploração do trabalhador. Já dá para perceber que a pessoa que escreveu esse texto é bem contra a uberização do trabalho. É o caso, por exemplo, do espantoso número de entregadores de aplicativo que se utilizam de bicicletas, muitas vezes alugadas. Eles não possuem nada além de sua força física e trabalham em torno de 12 horas por dia para conseguir, ao final do mês, um valor próximo ao de um salário mínimo. É justamente nesse cenário que surge o conceito de uberização das relações de trabalho. Então, uberização das relações de trabalho. E aí na foto nós temos justamente um entregador fazendo serviço de entrega na bicicleta. Gente, pensa comigo. Que direitos esse trabalhador tem nesse momento? Que suporte pela empresa esse trabalhador tem? Que, como que eu posso dizer? Que equipamentos, né? Segurança que esse trabalhador tem? Ele está numa bicicleta comum. Bicicleta, não se sabe nem se está com a manutenção em dia, é uma bicicleta qualquer. Não é uma bicicleta dada pela empresa, não é um veículo oficial, não é um veículo de trabalho, é um veículo pessoal. Então, não se sabe as condições desse veículo, a manutenção desse veículo aqui. Uma bicicleta. Ele utiliza a sua própria força física, né? E ele tem que fazer isso no menor tempo possível para o seu próprio bem, para a sua própria renda, com os seus próprios meios, tá? E a empresa não está nem aí para a forma como ele vai fazer isso. Ele tem que dar o jeito dele, contanto que ele realize a entrega em tempo hábil, né? E satisfaça ali o cliente.
Vamos aí a mais um texto. Ideia de que não há opção à uberização legitima abuso do pesquisador. Exatamente, se você diz que não tem outra opção, que não tem nada melhor, que não tem como fugir disso, na verdade você está legitimando isso, né? Dizendo que então tudo bem, se não tem nenhuma outra opção, essa é a única, ok. Então, isso aqui vai falar sobre a greve dos entregadores por aplicativo. Não sei se vocês chegaram a ver essas notícias aí, né? Isso aconteceu em 2020, tá? Ó, 2/7/2020. A greve dos entregadores por aplicativo desta quarta, dia 1º, é parte do desgaste causado pelo discurso de que são empreendedores e podem escolher como trabalhar sem a cobrança de um chefe. Podem escolher a forma de trabalhar e sem cobrança? Será que é realmente sem cobrança? Eles realmente não têm um chefe? Na verdade, eles não têm uma hierarquia, eles não têm uma pessoa que se responsabilize por eles. Mas chefe eles têm sim. Como trabalhar? Será que eles realmente têm essa liberdade que se pensa? E eles são empreendedores? Vai falar também sobre empreendedorismo nas nossas aulas, né? O que é de fato um empreendedor? O processo chamado de uberização, na verdade, criou apenas um novo tipo de chefia, com ainda menos abertura ao diálogo e regras para negociar os ganhos mensais. Exatamente. Você tem um chefe, mas você não, mas esse chefe é um aplicativo, é algo que não está ali na sua cara. Você não tem como contatar da forma que você. Não tem como você falar cara a cara com esse chefe, não tem como você negociar com esse chefe. Então você não tem abertura, você não tem diálogo. Isso é muito pior do que você ter um chefe, né, mandando em você. A avaliação é de Ludmila Costec Abílio, pesquisadora da FAPESP e da CECIT, Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Unicamp, onde realiza o segundo pós-doutorado sobre uberização do trabalho. Está no seu segundo pós-doc, meu amor. Não é qualquer uma não, tá? É um argumento de autoridade aqui, um alto nível. Então, o Instituto de Economia da Unicamp, nós temos aí uma universidade de renome, uma universidade pública, e nós temos uma pós-doutora que já está no seu segundo pós-doc. Segundo ela, a pandemia aumentou a percepção entre entregadores de que o serviço de delivery é uma atividade essencial, que deve ter direitos e melhores condições de trabalho garantidas pelas empresas. Boa parte da crise é gerada pelo que a pesquisadora chama de algoritmização do trabalho. Outro conceito. A gente está falando de uberização e agora ela está falando de algoritmização. O que é um algoritmo? O que é um algoritmo? O que isso te lembra? Números. Vamos lá. Ou seja, então, vou explicar, presta atenção. Os aplicativos são programados para mapear tudo o que os trabalhadores fazem e aumentar o consumo, mas não informam critérios ou se responsabilizam pela plataforma. A consequência? Aumento da informalidade, trabalhadores mais pobres e empresas mais ricas. A uberização é um processo de formalizar monopólios e informalizar o trabalho, diz. Leia a entrevista completa. Gente, isso aqui que ela afirmou é exatamente isso. Exatamente isso. Então, a uberização junto com a algoritmização, tá? A algoritmização está dentro da uberização do trabalho, em que você tem aplicativos que são programados, que fazem cálculos ali automáticos, que mapeiam, né? Tudo visando o aumento do consumo. Mas esses critérios não são informados ao trabalhador e parece que não há ninguém responsável por esses trabalhadores. A verdade é essa. Eles estão largados à própria sorte. Então aí, ó, uma imagem desse protesto, né, dos entregadores em São Paulo. Eu não vou ler tudo isso, como eu já falei para vocês, leiam o texto na íntegra, tá? Então aqui, ó, estamos começando falando sobre um desgaste. Que desgaste leva a essa greve, a esse protesto? Na pandemia, os entregadores estão invisíveis. Perdão. Na pandemia, os entregadores então invisíveis tornaram-se visíveis e essenciais. Sim, gente, um dos legados aí da pandemia, né, foi essa questão do delivery, a força que o delivery assumiu
tornando aí quase que um serviço essencial para a manutenção das relações de consumo. Tá? Então, poucas lojas, principalmente mais assim relacionados à comida, né, tinham motoboys, tinham entregadores. Mas assim, coisa de lanche e tal. Na pandemia, todas as lojas precisaram de entregadores. Era a única forma, já que o consumidor não podia ir até a loja. Uma loja de roupa, e mesmo hoje, em 2023, muitas lojas mantiveram, tá? Porque isso agradou o consumidor. Então, você tem aqui, por exemplo, na nossa cidade, só para citar um exemplo, a Melissa ainda tem isso, serviço delivery. Você pode pedir para levarem a sandália na tua casa para você experimentar. E você decidir se quer comprar ou não, tá? E se você quiser comprar, também eles podem levar. Isso não é uma propaganda, é só um exemplo, tá, gente? De uma loja aqui na nossa cidade que ainda mantém esse tipo de serviço. Não da mesma forma que na pandemia, mas ainda dispõe desse serviço se você solicitar. Bom, então é com o trabalho deles que é possível o direito ao isolamento. Surge assim uma consciência sobre a importância do trabalho neste momento. As empresas certamente estão lucrando mais, mas os trabalhadores precisam trabalhar por mais tempo e ganhando menos. Ao longo dos anos, os motoboys têm tido uma queda significativa na remuneração. Inicialmente, a proposta do aplicativo era interessante, ter ganhos maiores do que em um serviço terceirizado. Mas a remuneração é diminuída, há desligamentos arbitrários e retiradas de bonificações devido ao aumento de procura dos motoboys por trabalho nas plataformas. Fica muito claro como a uberização funciona em plena pandemia. São essas condições que levam a gente a entender e pensar que o trabalhador sempre se arriscou. Verdade, né? Foi a procura dos motoboys por trabalho. Não só muitas pessoas que não eram motoboys, inclusive não são motorizadas, ou seja, não tem nem a moto, né? E aí surge essa questão das bicicletas. Então, muita gente que foi desempregado, que não tinha trabalho ainda, viu nesses aplicativos uma oportunidade. A sensação é de que qualquer um poderia ser, né? Motoboy, qualquer um poderia ser um entregador. Essa é a propaganda que esses aplicativos fazem. De fato, qualquer um pode ser, mas isso é bom? É bom qualquer um poder exercer aquela função? Você não se preocupa minimamente se aquela pessoa é qualificada para o trabalho? Mas aí eu estou falando de um ponto de vista do consumidor, né? Mas do ponto de vista do próprio entregador, do próprio trabalhador, que garantias ele tem? Né? Quem se responsabiliza por ele? Se ele sofrer um acidente, a empresa vai se responsabilizar? Vai ser considerado um acidente de trabalho? Se a pessoa não tem carteira assinada, ela não tem vínculo empregatício com a empresa do aplicativo. Na verdade, a empresa, ela entra nisso como se ela fosse, como que eu posso dizer? Ela está te dando uma oportunidade. Olha como isso é legal. Eu te empresto o meu aplicativo, você usa o meu aplicativo, eu consigo os clientes e você realiza o trabalho. Uau! Sem nenhuma segurança e perdendo as bonificações a partir do momento que muita gente começou a procurar. Então ficou mais barato para Uber, né? Empresas em geral. Eu vou ler isso daqui também, não vou ler o restante, tá, gente? Resumidamente, o que é a uberização? Importante, então, a gente ter em mente esse conceito. Em 3 aspectos, a uberização é uma nova maneira de gerenciamento, controle e organização do trabalho. O trabalhador não é mais um empregado. E apesar de trabalhar a hora que quiser, há a criação de um trabalhador informal que é vigiado por algoritmos. Ou seja, você pode mapear o trabalho de 200 mil motoboys, distribuí-los no espaço e determinar o valor do trabalho. A uberização é um processo de formalizar monopólios e informalizar. Ao mesmo tempo, são formados monopólios de empresas que possuem todo esse poder nas mãos e de trabalhadores cada vez mais informais. Gente, real. Ao invés de você ter várias empresas, né, que teriam esse trabalho aí terceirizado, né, de fornecer os motoboys, de se responsabilizar por eles, dar direitos, garantias, salário mínimo, né? Você não tem salário mínimo na Uber, você não tem. O que a empresa vende é que tudo depende de você. Ela vai vender, obviamente, que você pode ganhar muito mais do que um salário mínimo. Mas a verdade é que na prática pode ser que você não ganhe nem um salário mínimo. E ela não está nem aí para isso, porque ela não tem nenhum compromisso com isso. Bom, então, o que antes poderia ser um negócio para várias pessoas, passa a ser um negócio de uma única empresa que gerencia, como você viu ali,
200 mil motoboys, muito mais hoje em dia, mais. Vou ler isso aqui rapidinho também, ó. Há um desgaste sobre a ideia de que empregadores são empreendedores. Em meu primeiro trabalho sobre uberização, escrevi que trabalhadores por aplicativos são nano-empreendedores de si. Passou um tempo e escrevi um artigo para defender que não devemos chamá-los de empreendedores, mas de empreendedores ou gerentes autossubordinados. Fora dos apps, um empreendedor tem um negócio, um investimento. Já o autossubordinado define se vai alugar ou comprar uma moto ou bicicleta e qual horário e em qual região trabalhar. Mas todas as decisões são subordinadas à forma que a empresa distribui o trabalho no território. Sabe? Olhando mais de perto, as decisões de cada entregador são pautadas na busca por decifrar as regras dos aplicativos. Por exemplo, ele pode decidir ir para o centro, onde estão concentradas mais viagens. A ida até o centro da cidade gera dados, o que leva a cada vez mais trabalhadores nesta região e organização dos apps no território. Os entregadores tomam decisões em busca de entender o sistema, que parece autogerido por ele mesmo, mas não é. O Paulo Galo usa um termo, empreendedorismo da sobrevivência. Ou seja, não é um empreendedorismo verdadeiro, eles não têm um negócio. Eles estão no negócio de outrem. Né? A empresa é que tem um negócio. E ele é só um peão. E ele é vigiado por algoritmos. E o trabalho dele é controlado, organizado e distribuído por esses algoritmos. Ou seja, ele não tem como controlar. Embora hoje em dia você já veja, né? No plano 2023 você vê que os Uber já entenderam que quando eles recusam muitas corridas, o valor da corrida sobe, porque a procura torna-se maior e a escassez de motoristas em determinado lugar faz com que o valor da corrida aumente. Eles já entenderam isso daí. Né? E eles estão usando isso a favor deles. E, por outro lado, estão diminuindo a qualidade do serviço prestado, o que automaticamente diminui a quantidade de consumidores interessados no serviço. Enfim, eles pensam que é autogerido por eles mesmos, mas não é. Estou aqui para você entender melhor o que seria gerenciamento por algoritmos, tá? Desigualdade até os entregadores, óbvio que tem. Alguns têm carro, outros têm moto, outros têm bicicleta, e aí depende também do modelo da bicicleta, da qualidade da bicicleta, da manutenção da moto, da manutenção da bicicleta, enfim. Tudo isso daí, e até da forma física, realmente, uma pessoa andando de bicicleta, né? Quando essa pessoa é capaz de pedalar por dia, enfim. Porque as regras não são claras, então ele vai falar aqui, né, que as empresas não precisam dar explicações, não dar satisfação, não tem obrigação, não tem regra, né? E essas regras não são claras, são por algoritmo, nada é claro. Então, vamos lá. A amadorização também está na nossa autorização, a gente falar disso um pouquinho, né? O motoboy tinha uma identidade profissional clara. A regulação, o valor da hora trabalhada e o modo de funcionamento eram claros e desenvolvidos por empresas terceirizadas. Como eu disse, o que antes seria um trabalho de diversas empresas que poderiam competir entre si e que contratariam esses motoboys, dando a eles, obviamente, os direitos trabalhistas, né, competentes, devidos. Agora é uma única empresa, ou 2 ou 3 empresas no máximo, que concentram milhares de trabalhadores sem direitos trabalhistas. Havia, por exemplo, uma fila de atendimento, remuneração por quilometragem e afins. Era uma identidade formal dos trabalhadores. Com os aplicativos, o trabalho não tem relação estatal e perde sua identidade profissional. Um taxista e um motorista da Uber são um bom exemplo. Os dois podem dirigir muito bem ou muito mal, mas o taxista passou por uma série de certificações do Estado, como a placa vermelha, o logo, e tem uma identidade de taxista profissional clara. Parecer que ser motoboy é um bico é um absurdo. As pessoas estão trabalhando 10 horas por dia, 7 dias por semana. Como isso pode ser chamado de bico? Isso também é uma coisa interessante para a gente pensar. Porque muita gente entra nessa achando justamente que é um bico, que é uma coisa para aumentar a renda. Mas tem gente que está fazendo uma jornada absurda de trabalho. Trabalhando muitas horas e 7 dias por semana. Tem gente que trabalha de segunda a segunda. Eu já peguei Uber que trabalha de segunda a segunda. Que começa a trabalhar às 6 horas da manhã, tem vários que trabalham a madrugada inteira. Como isso pode ser um bico? Isso não é um bico. Então, os trabalhadores por aplicativos são postos como trabalhadores amadores, sem certificações ou testes.
Todas as certificações são diferentes. O carro dele não é escolhido por ter sido devidamente verificado pelo Estado. O que define a habilidade do profissional é se ele foi bem avaliado pelos consumidores e por confiança na marca. Os motoboys continuam a trabalhar, mas aos poucos transformam-se em uma categoria de trabalho amadora. Opa, por isso o conceito de amadorização. A gente pensa nisso. Lembra que eu falei ainda agora que a sensação de que qualquer um pode ser motorista de Uber? Qualquer um pode ser entregador? Não é feita uma entrevista, não é feito um teste, não é feita uma prova, qualquer um pode ser. E aqui, ó, o que define é se ele foi bem avaliado. Então, quando você chama um Uber, quais são as ferramentas que você dispõe para confiar nesse motorista? Ou para confiar nesse entregador? A avaliação dele no aplicativo pelos outros consumidores. E a confiança na marca. Você para e pensa. O Uber não ia deixar um bandido fazer essa entrega na minha casa? Deixar um assassino dirigir o carro da Uber? Mas é que tá. E esse carro, e essa moto, essa bicicleta, não passam por nenhum tipo de verificação. Qualquer um pode ser com qualquer carro, praticamente. São poucos os critérios que eles têm que seguir, né? Como o ano do carro, por exemplo. Bom, e aí você vai terminar de ler. Aqui nós temos a biografia, né, dessa pós-doutoranda, que na verdade já é uma pós-doutora formada, porque ela está no seu segundo pós-doutorado, né? Então, uma biografiazinha para você entender quem é ela, para deixar claro, né, a autoridade dela no assunto. Gente, dessa vez, eu não vou pedir que vocês pausem o vídeo, eu não vou pedir que vocês respondam agora. Vai ficar como dever de casa. Tá, já sei que vocês já estão em casa. Mas vai ficar como dever aí para que vocês respondam. E eu quero que vocês mandem isso para mim pela plataforma. Então, vocês respondam aí no caderno, pode tirar uma foto e mandar para mim. Ou responder no Word e mandar para mim, pode mandar como PDF. Eu não vou limitar, eu quero que isso chegue para mim pela plataforma. Pode ser foto, Word, PDF, tá? Mandem para mim, eu quero ver essas respostas. Eu não vou corrigir agora, não vou dar o gabarito. Quero que vocês respondam e mandem para eu corrigir, ok? É isso, essa foi a aula de hoje. Obrigada por ter assistido. Um beijo e até a próxima aula.